Hoje, revisaremos os processos de metabolismo energético heterotrófico anaeróbio, conhecido como fermentação. A fermentação consiste em remover a energia dos hidrogênios da glicose e transferir essa energia para as moléculas de adenosina trifosfato, ou ATP. A adenosina trifosfato é um ribonucleotídeo. É um nucleotídeo que apresenta a adenina como base nitrogenada, a ribose como pentose e 3 grupamentos fosfato. Essa ligação chama-se ligação fosfoéster, é a ligação mais energética da molécula de ATP. A quebra dessa ligação fornece energia para todos os processos celulares. A fermentação é utilizada na fabricação de cervejas, na panificação, na fabricação de pães, na fabricação de queijos, vinhos e iogurtes, entre outras aplicações. Estudaremos 2 tipos de fermentação, a fermentação lática e a fermentação alcoólica. A fermentação lática ocorre em bactérias e músculos estriados esqueléticos. Consiste na quebra da glicose, formando 2 moléculas de ácido pirúvico. Para isso, são removidos 2 hidrogênios. Esses hidrogênios são removidos pelo NAD, formando 2 NAD reduzidos. Isso gera 4 ATPs, mas 2 ATPs são consumidos no processo, dando 2 ATPs de salto. As moléculas de ácido pirúvico recebem os hidrogênios e originam 2 moléculas de ácido lático. Os NAD, as moléculas de NAD, funcionam como aceptores intermediários de elétrons, formando 2 NAD reduzidos, enquanto que as moléculas de ácido pirúvico funcionam como aceptores finais de elétrons. Essa fermentação dá um saldo de 2 moléculas de ATP. Na fermentação alcoólica, que ocorre em bactérias e fungos, principalmente o Saccharomyces, que é conhecido também como fermento ou levedura, a glicose é desmontada em 2 moléculas de ácido pirúvico, removendo 2 hidrogênios, formando 2 NAD reduzidos, gera 4 moléculas de ATP, mas consome 2, então nós temos 2 ATPs de saldo. As moléculas de ácido pirúvico são imediatamente descarboxiladas, remove 2 moléculas de CO2, uma de cada ácido pirúvico, formando um composto com 2 carbonos, que é o acetaldeído. Um carbono aqui, outro carbono aqui nesse vértice. O acetaldeído é o aceptor final de elétrons, recebe os hidrogênios, formando 2 moléculas de etanol ou álcool etílico. As moléculas de NAD continuam sendo os aceptores intermediários de elétrons, enquanto que o acetaldeído é o aceptor final de elétrons. Observe que apenas a fermentação alcoólica libera CO2. O saldo energético continua sendo de 2 ATPs, igualzinho na fermentação lática. Todo esse processo ocorre no citoplasma das células. Comparando os 2 processos, nós temos que a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico em bactérias e leveduras, ele é descarboxilado, formando acetaldeído. O acetaldeído recebe os hidrogênios das moléculas de NAD, formando etanol ou álcool etílico. Aí nós temos a fermentação alcoólica. Na fermentação lática, bactérias e células musculares estriadas esqueléticas, o ácido pirúvico recebe os hidrogênios e forma ácido lático ou lactato. Todos os 2 processos são anaeróbicos. Lembrando mais uma vez, apenas a fermentação alcoólica libera CO2. O CO2 deixa a massa do pão mais leve, mais fofa, cheia de cavidades. O CO2 estufa latas contaminadas por bactérias e o álcool tem sua aplicação comercial como combustível, o álcool de cana, como álcool de bebidas como vinho, cerveja, enfim, várias aplicações da fermentação.
Como esse assunto é cobrado nas provas? De que maneira cai? Nós vamos exemplificar com duas questões. Uma do Enem 2015, e sempre que tiver uma questão, a gente tem que ler atentamente o enunciado, prestar atenção nos detalhes e grifar o que for essencial. Além disso, análise dos eixos dos gráficos, certo? Olhando aqui o eixo vertical e o eixo horizontal, a gente tem que ter muito bem determinado o que ele está representando. Aqui no eixo vertical, o consumo de glicose, no eixo horizontal, o consumo de oxigênio. Bom, no texto fala que normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, em condições anaeróbicas, uma glicose, gera apenas 2 moléculas de ATP. Ele quer saber qual curva dessas 5 curvas aqui representadas mostra o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica, inicialmente sem oxigênio. Então, sem oxigênio, nós temos os valores para o lado esquerdo do gráfico, e depois ela é submetida a aumentos graduais de oxigênio, ou seja, ela vai aumentando para o lado direito no eixo horizontal, certo? A primeira palavra importante do texto é a definição de homeostase. Homeostase é manter um meio interno constante, ou seja, essa célula vai mudar de uma condição anaeróbica para uma condição aeróbica, mas ela vai manter o seu metabolismo, ela vai manter o seu meio interno constante, ela vai continuar fazendo o que ela fazia, certo? Bom, inicialmente uma condição anaeróbica e depois ela mudou. Na condição anaeróbica é a fermentação gera 2 ATPs de salto. Quando ela muda para aumentos graduais de oxigênio, ela passa para uma condição aeróbica. A condição aeróbica gera 38 ATPs. Então nós temos que daqui para cá há um aumento de 19 vezes, 19 vezes maior o salto. Isso significa que essa célula, na falta de oxigênio, consumia X, e na presença de oxigênio, ela vai consumir muito menos X, vai consumir 19 vezes menos, para manter a mesma atividade metabólica. A única curva que mostra isso é a curva número 5. Alto consumo de glicose em baixas concentrações de oxigênio, e depois, quando a concentração de oxigênio aumenta, o consumo de glicose diminui. Perfeito? Bom, a outra questão é uma questão da Inescan. O mesmo princípio. As leveduras são fungos unicelulares, são ascomicetos, a espécie é Saccharomyces, e esses fungos, essas leveduras, são utilizadas para produzir álcool etílico a partir do caldo de cana, rico em sacarose. Para isso, realiza um processo no qual a glicose é convertida, é transformada em etanol, em álcool etílico. Esse processo é uma fermentação, sim, realizada nas mitocôndrias? Não. É realizada no citoplasma. E gasta oxigênio? Não. O processo é anaeróbico. É uma fermentação realizada no citoplasma, certo? E gasta oxigênio? Não. É uma fermentação realizada no citoplasma, não gasta oxigênio, perfeito, e, portanto, não libera CO2, errado. A fermentação alcoólica libera CO2. É uma fermentação realizada no citoplasma, correto, sem gasto de oxigênio, exato, mas com liberação de CO2, perfeito. Essa é a opção verdadeira e é a resposta da questão. A letra E. É uma fermentação, um processo que não consome oxigênio, verdadeiro, mas que se passa no interior das mitocôndrias. Não, se passa no citoplasma. Bem, com essa pequena
aulinha, pequena revisão, a gente consegue lembrar dos pontos mais importantes da fermentação. Gostaria de deixar claro para vocês que no nosso Facebook, Bios Curso Medicina, no nosso Instagram e no YouTube, sempre nós disponibilizamos conteúdos para que você possa relembrar os detalhes de biologia. Estamos à disposição para quaisquer orientações. Bons estudos!